Você sabia que um AVC, ou derrame cerebral, não é algo que simplesmente acontece de um dia para o outro? Muitos de nós, acima dos 60, pensamos que é uma fatalidade, um destino inevitável que pode nos roubar nossa independência a qualquer momento. Mas a verdade é que, para a grande maioria das pessoas, um AVC pode ser evitado. Imagine por um instante a dor de perder a sua autonomia, de ter que depender de alguém para as coisas mais simples do dia a dia, de não conseguir falar claramente ou andar com a mesma firmeza de antes. É uma realidade assustadora. Não é a ideia de que sua mente e seu corpo, que você trabalhou a vida inteira para manter, possam ser drasticamente alterados por um evento tão súbito e devastador. Essa é uma preocupação real para muitos de nós. Uma sombra que paira sobre a nossa tranquilidade. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho? Um plano de 5 passos simples, práticos e totalmente ao seu alcance, para afastar essa ameaça. Um plano que pode blindar o seu cérebro, proteger o seu coração e garantir que você continue a viver a vida que merece, com vitalidade e sem medo. Não estamos falando de remédios milagrosos ou dietas restritivas, mas sim de hábitos que você pode incorporar na sua rotina com facilidade, transformando sua saúde de dentro para fora. Neste vídeo, vamos desvendar este plano completo de 5 passos que, se seguidos com consistência, podem drasticamente reduzir o seu risco de ter um AVC e proteger a sua saúde cerebral de forma duradoura. Fique até o final, porque tenho algo que vai realmente surpreender você e reforçar o poder que você tem sobre a sua própria saúde. Então, vamos começar com o primeiro passo fundamental para proteger o seu cérebro e o seu coração: o controle da pressão arterial. A pressão alta. Essa inimiga silenciosa que muitas vezes não dá sinais, mas que trabalha incansavelmente para danificar seus vasos sanguíneos. Ter a pressão arterial sob controle é, sem dúvida, um dos pilares mais importantes na prevenção do AVC. Pense nos seus vasos sanguíneos como tubulações. Se a pressão da água dentro delas está sempre muito alta, as paredes acabam sofrendo, se desgastando, e com o tempo podem se romper ou entupir. É exatamente isso que acontece com suas artérias quando a pressão está desregulada. O risco de um AVC aumenta significativamente, porque essa pressão extra pode levar a coágulos ou até mesmo a ruptura de vasos cerebrais. Mas a boa notícia é que você tem um poder imenso para controlar isso. E muitas vezes, sem precisar de medicações pesadas, ou, pelo menos, complementando-as de forma eficaz. O primeiro grande aliado aqui é a sua alimentação. Sabe o sal? Pois é. Ele é um dos maiores vilões da pressão alta. Não estou dizendo para eliminar o sal completamente, mas para reduzir drasticamente o seu consumo. Comece a ler os rótulos dos alimentos. Você se surpreenderia com a quantidade de sal escondido em produtos processados, pães, frios, enlatados e até mesmo em alguns doces. Que tal começar a temperar mais suas comidas com ervas frescas como salsa, coentro, orégano, manjericão alho, cebola, limão, vinagre, pimenta? Esses ingredientes são maravilhosos para dar sabor, sem precisar de tanto sal. E em vez de temperos prontos, que são cheios de sódio, opte por temperos naturais. Sua língua se acostuma. E logo você vai perceber que o sabor natural dos alimentos é muito mais delicioso. Além de reduzir o sal, precisamos adicionar mais alimentos que trabalham a nosso favor. Que tal incluir mais potássio na sua dieta? O potássio é como um contraponto ao sódio. Ele ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos e a eliminar o excesso de sódio do corpo. Bananas são clássicas, mas abacates, batata doce, espinafre, lentilhas e até mesmo a água de coco são excelentes fontes.
E não podemos esquecer das frutas e vegetais em geral. Cores vibrantes no seu prato significam uma riqueza de vitaminas, minerais e antioxidantes que protegem suas células e ajudam a manter seus vasos flexíveis e saudáveis. Que tal um bom prato de feijão com arroz integral e muitos legumes cozidos ou frescos? É simples, tradicional e incrivelmente benéfico. O segundo grande pilar para controlar a pressão é o movimento. A atividade física regular. Não estou falando de se tornar um atleta olímpico. De jeito nenhum, caminhadas diárias de 30 minutos, num ritmo que te deixe um pouco ofegante, mas ainda capaz de conversar. Já fazem uma diferença enorme. Que tal caminhar no parque? Ou mesmo ao redor do quarteirão subir e descer escadas em vez de usar o elevador. Dançar ao som da sua música preferida enquanto faz as tarefas de casa. Cuidar do jardim, nadar se você tiver acesso a uma piscina. O importante é não ficar parado. O exercício ajuda seu coração a bombear o sangue com mais eficiência, o que naturalmente reduz a pressão sobre as artérias. Além disso, ele ajuda a controlar o peso, o que nos leva ao próximo ponto. E um detalhe muito importante que muitas vezes ignoramos: o estresse. O estresse crônico é um inimigo traiçoeiro da pressão arterial. Aquela sensação de estar sempre ligado, preocupado, ansioso, libera hormônios que contraem os vasos sanguíneos e aumentam a pressão. Encontrar maneiras de gerenciar o estresse é tão crucial quanto a dieta e o exercício. Que tal experimentar técnicas de relaxamento? Respiração profunda, meditação, ouvir música suave, ler um bom livro, passar tempo com pessoas queridas ou dedicar-se a um hobby que te traga alegria. Mesmo alguns minutos por dia dedicados a acalmar a mente podem fazer uma diferença significativa na sua pressão arterial e, consequentemente, na sua prevenção de AVC. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes em sua alimentação, no seu movimento e na forma como você lida com o estresse podem trazer resultados poderosos para manter sua pressão sob controle. Agora que falamos sobre a importância vital de controlar a pressão arterial, vamos passar para o segundo passo, igualmente crucial, para blindar seu cérebro contra um AVC: a gestão do açúcar no sangue. O diabetes, ou a pré-diabetes. São como um rio que transborda e carrega detritos que podem entupir seus vasos sanguíneos. Ter os níveis de açúcar no sangue consistentemente altos é um dos maiores fatores de risco para o AVC. E muitas vezes, as pessoas nem sabem que estão nessa zona de perigo até que seja tarde demais. O açúcar em excesso no sangue danifica as paredes internas das artérias, tornando-as mais rígidas, estreitas e propensas à formação de placas e coágulos. É como um processo de enferrujamento lento, mas constante, que afeta todo o seu sistema circulatório, inclusive os delicados vasos do cérebro. A boa notícia é que, assim como com a pressão arterial, você tem um controle enorme sobre seus níveis de açúcar no sangue. E a chave está novamente no seu prato e no seu movimento. Vamos falar sobre a alimentação. Não se trata de cortar todos os carboidratos ou de nunca mais comer um docinho. É sobre escolhas inteligentes e equilíbrio. Que tal priorizar os carboidratos complexos em vez dos refinados? Pense em pães integrais, arroz integral, batata doce, aveia. Esses alimentos liberam açúcar na corrente sanguínea de forma mais lenta e gradual, evitando picos que sobrecarregam seu pâncreas e danificam seus vasos. Em contraste, os doces, bolos, refrigerantes e pães brancos, por exemplo, causam um aumento rápido do açúcar, um verdadeiro choque para o seu corpo. E as fibras? As fibras são suas grandes aliadas aqui. Elas ajudam a retardar a absorção do açúcar, mantendo seus níveis mais estáveis.
onde encontrar fibras em todos os vegetais, frutas com casca, grãos integrais, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico. Que tal começar suas refeições com um prato farto de salada colorida ou incluir uma porção de fruta fresca como sobremesa, em vez de um doce industrializado? E não se esqueça das proteínas e gorduras saudáveis. Peito de frango grelhado, peixes como sardinha e bacalhau, ovos, abacate, azeite extra virgem. Esses alimentos, quando combinados com carboidratos, ajudam a estabilizar ainda mais os níveis de açúcar no sangue e a mantê-lo saciado por mais tempo. Além da alimentação, a atividade física regular, que já mencionamos para a pressão arterial, é igualmente vital para a gestão do açúcar no sangue. O exercício ajuda suas células a se tornarem mais sensíveis à insulina, o hormônio que abre as portas das células para o açúcar. Isso significa que seu corpo consegue usar o açúcar de forma mais eficiente. Em vez de deixá-lo acumulando na corrente sanguínea, caminhar, nadar, dançar, cuidar do jardim. Qualquer movimento que eleve um pouco seus batimentos cardíacos já faz uma diferença gigantesca. E não precisa ser algo exaustivo. Uma caminhada prazerosa depois do almoço ou do jantar pode ser incrivelmente eficaz para ajudar a controlar os níveis de açúcar. E, claro, fazer exames de rotina é fundamental. Consulte seu médico regularmente para verificar seus níveis de açúcar no sangue, mesmo que você se sinta bem. A pré-diabetes e o diabetes tipo 2 muitas vezes não apresentam sintomas claros no início. E quanto antes você souber, mais cedo poderá agir e evitar complicações sérias, como o AVC. Lembre-se, gerir o açúcar no sangue não é apenas para quem já foi diagnosticado com diabetes. É um passo preventivo essencial para todos nós, especialmente depois dos 60, ao fazer escolhas inteligentes e se manter ativo. Você está investindo na saúde duradoura do seu cérebro e do seu coração. Agora que já abordamos o controle da pressão arterial e a gestão do açúcar no sangue, que são pilares fundamentais, vamos mergulhar no terceiro e quarto passos do nosso plano, que se entrelaçam de forma poderosa à saúde do coração e o controle do colesterol, e a manutenção de um peso saudável. O seu coração é a bomba mestra do seu corpo, e ele trabalha incansavelmente dia e noite. Mantê-lo forte e saudável é essencial para garantir que o sangue chegue ao seu cérebro sem impedimentos. E aqui, o colesterol entra em cena como um personagem complexo. Não é todo o colesterol que é vilão, na verdade. Precisamos de colesterol para muitas funções do corpo. O problema surge quando temos muito colesterol ruim, o LDL, e pouco colesterol bom, o HDL. O excesso de LDL pode levar à formação de placas de gordura nas suas artérias, um processo chamado aterosclerose, que as estreita e as endurece, e artérias estreitas e endurecidas significam um risco muito maior de um AVC. Como podemos proteger nosso coração e gerir esse colesterol novamente? A alimentação é nossa grande aliada. Que tal incorporar mais gorduras saudáveis na sua dieta? Estou falando do azeite extra virgem, usado com moderação, mas regularmente. Nas suas saladas e preparações, pense nos peixes gordos de água fria, como a sardinha, o salmão, a cavala, o bacalhau, que são riquíssimos em ômega 3. Esses ácidos graxos são verdadeiros protetores do coração, ajudando a reduzir a inflamação, diminuir os triglicerídeos e até mesmo aumentar o colesterol bom. Que tal uma boa posta de bacalhau assado com batatas e brócolis? Ou umas sardinhas grelhadas? São delícias da nossa culinária que fazem um bem enorme. E as fibras, novamente, entram em ação. As fibras solúveis, encontradas na aveia, no feijão, nas maçãs,
nas frutas cítricas e na cevada. São como pequenas esponjas que seguram o colesterol no intestino e ajudam a eliminá-lo antes que ele seja absorvido. E claro, reduzir as gorduras saturadas e trans é vital. Encontre essas gorduras em carnes muito gordurosas, embutidos, frituras e muitos alimentos processados e fast food. Optar por cortes de carne mais magros, aves sem pele e evitar frituras em excesso já faz uma diferença enorme para a saúde do seu coração e para o seu perfil de colesterol. E isso nos leva diretamente ao quarto passo, a manutenção de um peso saudável. Ter um peso adequado para sua altura e idade não é apenas uma questão de estética. É um escudo contra uma série de problemas de saúde, incluindo o AVC, o excesso de peso, especialmente a gordura abdominal. Aumenta a carga de trabalho do seu coração, eleva a pressão arterial, contribui para a resistência à insulina e, portanto, para o risco de diabetes e afeta negativamente seus níveis de colesterol. É como carregar uma mochila pesada o tempo todo. Seu corpo precisa fazer um esforço extra para tudo. Mas como alcançar e manter um peso saudável de forma sustentável e sem sacrifícios impossíveis? A resposta está na combinação equilibrada de uma alimentação inteligente com a atividade física regular. Não se trata de dietas radicais, que raramente funcionam a longo prazo. Trata-se de fazer escolhas consistentes e inteligentes, dia após dia. Que tal começar a ouvir mais seu corpo? Comer quando sente fome real e parar quando se sente satisfeito, em vez de comer por hábito ou por emoção. Valorizar as refeições, comer devagar, saborear cada garfada, sem pressa. E o movimento? Novamente, é seu grande amigo. Lembra daquelas caminhadas diárias? Elas não só ajudam a controlar a pressão e o açúcar, mas também queimam calorias e constroem massa muscular. E a massa muscular é fantástica, pois ela acelera seu metabolismo, mesmo em repouso. Se você gosta de dançar, de nadar, de cuidar da horta ou de passear com seu animal de estimação, continue. O importante é encontrar atividades que você goste, para que o movimento se torne um prazer, não uma obrigação. Pequenas mudanças aqui fazem uma grande diferença ao longo do tempo. Substituir o refrigerante por água ou chá natural, trocar o pão branco por integral, adicionar mais salada e vegetais ao prato, caminhar um pouco mais a cada dia. Essas escolhas se acumulam e constroem um caminho sólido para um coração forte, um colesterol equilibrado e um peso saudável. Reduzindo significativamente o seu risco de um AVC, já percorremos um caminho importante, abordando o controle da pressão arterial, a gestão do açúcar no sangue, a saúde do coração e do colesterol, e a manutenção de um peso saudável. Agora, vamos ao quinto e último passo do nosso plano, um que talvez seja o mais direto e impactante para muitos de nós, mas que, por vezes, é o mais difícil de abordar: eliminar o tabagismo e moderar o consumo de álcool. Estes são dois hábitos que têm um impacto direto e devastador sobre a saúde dos seus vasos sanguíneos e, consequentemente, sobre o risco de um AVC. Primeiro, o tabagismo. Se você fuma, preciso ser muito claro: parar de fumar é a decisão mais poderosa que você pode tomar para prevenir um AVC e para a sua saúde em geral. O cigarro contém milhares de substâncias tóxicas que danificam as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-as mais estreitas, mais rígidas e mais propensas à formação de coágulos. Além disso, a nicotina aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, e o monóxido de carbono no fumo reduz a quantidade de oxigênio que chega ao seu cérebro. É um ataque de várias frentes contra o seu sistema circulatório. O risco de AVC para fumantes é 2 a 4 vezes maior do que para não fumantes.
Mas a boa notícia é que, ao parar de fumar, esse risco começa a diminuir quase que imediatamente e continua a cair ao longo do tempo, podendo se igualar ao de um não fumante após alguns anos. Eu sei que não é fácil. Parar de fumar exige muita força de vontade e, muitas vezes, apoio. Não hesite em procurar ajuda profissional, seja do seu médico, de grupos de apoio ou de programas específicos para parar de fumar. Existem medicamentos e terapias que podem te auxiliar neste processo. Pense na liberdade que você terá, na sua respiração mais leve, no dinheiro que economizará e, acima de tudo, na proteção imensa que você estará dando ao seu cérebro e ao seu coração. É um presente de vida que você se dá. Agora, sobre o consumo de álcool, o álcool em moderação. Pode até ter sido associado a alguns benefícios para o coração em estudos mais antigos. No entanto, o consumo excessivo de álcool é um fator de risco bem conhecido para o AVC. Beber em demasia pode elevar a pressão arterial, contribuir para o ganho de peso e aumentar o risco de arritmias cardíacas. Todas condições que elevam a probabilidade de um derrame, o que significa moderação, geralmente, para homens. É recomendado não mais que 2 doses por dia. E para mulheres, 1 dose por dia. Uma dose é equivalente a uma lata de cerveja, uma taça pequena de vinho ou uma dose de destilado. Ultrapassar esses limites regularmente começa a trazer mais riscos do que potenciais benefícios. Se você gosta de uma bebida socialmente, não há problema. Mas é crucial estar ciente das quantidades, se perceber que está difícil controlar o consumo, ou se o álcool está interferindo na sua saúde ou na sua vida. Converse com o seu médico, assim como com o tabagismo. A moderação e, em alguns casos, a abstinência. São atitudes poderosas de autocuidado que protegem seu cérebro e seu futuro. Então, revisitemos brevemente este plano de 5 passos que acabamos de percorrer. Não como uma lista rígida, mas como um convite gentil para cuidar de si. Começamos com a importância fundamental de manter a pressão arterial em níveis saudáveis. Um verdadeiro escudo contra os danos aos seus vasos. Depois, falamos sobre a necessidade de gerenciar o açúcar no sangue, evitando picos que podem comprometer a elasticidade e a saúde das suas artérias. Em seguida, focamos em nutrir um coração forte e equilibrar o colesterol, para que a bomba mestra do seu corpo trabalhe sem esforço e o sangue flua livremente. E não menos importante, abordamos a manutenção de um peso saudável, que alivia a carga sobre todo o seu sistema circulatório. Finalmente, e com a maior ênfase, destacamos a necessidade de abandonar o cigarro e de consumir álcool com moderação. Passos que, por si só, podem reverter anos de risco. Cada um desses passos, isoladamente, já faz uma grande diferença. Mas, quando combinados, eles formam um plano de ação robusto, uma verdadeira fortaleza para proteger seu cérebro e garantir que você continue a desfrutar de cada dia com plenitude e vitalidade. Lembre-se, pequenas mudanças, feitas com consistência, podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não é preciso revolucionar sua vida da noite para o dia, mas sim começar com um pequeno passo hoje e outro amanhã. Você tem o poder de impactar sua própria saúde de forma extraordinária. Não subestime a capacidade do seu corpo de se curar e se adaptar quando você lhe oferece as ferramentas certas. Eu adoraria saber qual desses 5 passos você acha que é o mais desafiador para você, ou qual você já começou a implementar. Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas a também começarem sua jornada.
Se este vídeo foi útil para você, se ele te trouxe uma nova perspectiva ou te deu a motivação para agir, por favor, deixe o seu gostei. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo e a continuar produzindo conteúdo relevante para você. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos com dicas e informações valiosas para viver a sua melhor vida, em qualquer idade. A sua saúde é o seu bem mais precioso. E investir nela é investir na sua liberdade, na sua alegria e na sua capacidade de continuar fazendo as coisas que você ama. Viva a sua melhor vida em cada idade. Você merece